Mais uma vez estamos diante do Senhor para trazer uma mensagem e que Deus fale ao nosso coração e que o Espírito Santo traga o entendimento de tudo que vai ser ministrado e que essa palavra, ela não apenas traga entendimento, mas ela traga ação na vida de cada um, juntamente com a unção do Espírito de Deus. E eu queria falar nesta mensagem sobre não morra no deserto. Esse é o tema. Cumpra a sua missão. Não morra no deserto. Cumpra a sua missão. A última vez que eu preguei aqui a semana passada, eu preguei o tema assim: viva hoje sem perder a esperança do amanhã. Muitas vezes, para que a gente não venha perder a esperança do amanhã, nós temos que viver o presente, entendendo e conhecendo a nossa missão, para que nós não venhamos a morrer no deserto ou estacionar no deserto e não conseguir sair mais de lá. E a palavra de hoje é como uma continuidade diante do caos que o mundo está vivendo, a nação está vivendo e nós estamos vivendo de forma individual. Eu queria compartilhar com vocês hoje Josué capítulo 1, e nós vamos ler o capítulo 1, versículo 1 e 2, vai estar também aí na tela, se vocês quiserem acompanhar em casa e aqui. Mas diz o seguinte, Josué capítulo 1, versículo 1 e 2. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A gente observa nesses dois primeiros versículos que Moisés recebeu uma missão de libertar o povo do cativeiro do Egito. Moisés recebeu essa missão e ele cumpriu fielmente, sendo não apenas um libertador, um líder, um intercessor, um orientador, mas sendo aquele que conhecia a sua missão e queria cumprir a sua missão. Para começo de palavras, eu queria dizer para vocês que individualmente, todos que existem nesta terra têm uma missão. Mas a missão original é aquela que Deus nos dá. Porque foi Ele que nos criou com um propósito. E para você viver essa missão, você tem que conhecer o Deus de Israel. Você tem que conhecer o Deus da Bíblia. Você tem que conhecer o Deus verdadeiro. Porque Ele não criou a humanidade simplesmente por criar e deixar eles ao léu. Ele criou toda a humanidade com um propósito. Mas a humanidade se perdeu no longo da caminhada. E muitas vezes nós entendemos esse propósito, conhecendo o Senhor, sabendo que temos uma missão. Muitas vezes, nós paramos no deserto e chegamos até morrer no deserto. Se nós conhecermos toda a palavra, nós vamos entender que Deus tinha uma promessa para o povo dele. Deus tinha uma promessa para você, meus irmãos. E essa promessa, ela vai se cumprir diante daquele que fez a promessa, que é fiel. Mas muitas vezes nós impedimos e deixamos de viver essa promessa porque tomamos um posicionamento errado, às vezes conhecendo a missão e deixando obstáculos impedir de cumpri-la. Às vezes não conhecemos porque não lemos a palavra de Deus para conhecer a boa e perfeita vontade dele para cada um de nós. Nós temos que entender uma coisa, que Moisés, ele realmente teve um chamado e ele entendeu a sua missão e ele cumpriu a sua missão. Só que quando Deus fez a promessa, quando Deus nos faz promessa, a Bíblia tem mais de 30 mil promessas. É para o povo dele. Então Deus tinha uma promessa para aquele povo, que eles iam ser libertos e que Deus ia tirar eles dali
E Deus tinha uma grande promessa em levar eles para uma terra que mana leite e mel. Uma terra que existia novidade de vida. E essa promessa foi Deus que cumpriu. Muitos nem chegaram a sair do cativeiro, morreram lá mesmo. Mas aquela geração foi crescendo e chegou o dia da libertação. Deus separa Moisés e leva até o povo. Só que quando Deus tira o povo através de Moisés, Moisés cumprindo a sua missão, tira o povo do cativeiro, do Egito, existia primeiro um mar para atravessar, quando eles estavam ainda diante de batalhas, porque existe um inimigo a não querer permitir. Sempre vai existir obstáculos para que nós possamos cumprir a nossa missão. E não é os obstáculos que têm que nos impedir a avançar e usufruir do melhor de Deus. Para muitas pessoas, os obstáculos, para elas, são motivos de pararem, de desanimarem e às vezes morrer no deserto. Interessante que Deus faz um grande milagre, porque o que Deus quer é a disponibilidade e que você avance. E Deus abre o mar. Só que ninguém sabia que do Egito eles estavam seguindo para o deserto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Antes das promessas sempre tem um deserto. Porque é aí que nós somos provados, lapidados e passamos a crescer para ser maduros em saber administrar as promessas que Deus vai cumprir em nossas vidas. Às vezes pensamos que deserto é para nos matar. Não! Deserto é para nos lapidar. Deserto é para que a gente possa ver, conhecer e viver os grandes milagres do Senhor no deserto. Às vezes queremos as promessas, mas não queremos experiência com Deus das promessas. As experiências vêm no avançar, as experiências vêm no ser perseverante, as experiências vêm no momento que você avança e não permite que nenhum obstáculo impeça você chegar no seu alvo. Você tem uma missão, você está cumprindo ela, eu tenho uma missão, eu estou cumprindo a minha missão, por isso que eu estou aqui trazendo esta palavra. Não é porque eu sou melhor do que vocês, é porque o meu maior medo é de sair do centro da vontade de Deus, é porque o meu maior medo é perder a visão que Deus me deu. Meu maior medo é perder o foco e o primeiro amor, porque no dia que eu perder o primeiro amor, eu não vou ter mais misericórdia, nem graça, nem amor para com o meu próximo, então eu vou perder isso do meu Deus. Amar é eu querer para o meu próximo o que Deus já me deu. E sabe o que Deus me deu? O maior presente de todos os presentes, a salvação, a certeza da esperança, não apenas futura, terrena, mas eterna com Deus. E o nosso chamado é esse. Interessante que Moisés, ele sai dali e leva o povo para o deserto. Mas sabe qual é o nosso maior problema? É porque quando nós estamos no deserto, se perdemos o foco, ou não estamos em um bom relacionamento com Deus, nós passamos a murmurar, a reclamar. E muitos ficaram no deserto, muitos morreram no deserto, diante das murmurações, diante das reclamações. Ei, olha para Deus, porque aquele que fez a promessa é poderoso para fazer se cumprir na sua vida. E isso depende apenas de um posicionamento de cada um de nós. Você tem se posicionado diante do seu chamado e da missão que Deus lhe responsabilizou num dia que você conheceu Jesus, entregou a vida para Ele e recebeu o selo do Espírito na tua vida. Deus não te selou para ser crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. Ele te chamou para cumprir a missão. E esta missão é ide, anunciai o Evangelho, de graça recebeste, repassa isso de graça, porque é repassando que você cresce e tem experiência com o Todo-Poderoso. Sabe, meus irmãos, o mundo está vivendo uma crise, a nossa nação está vivendo uma crise, e nós estamos inseridos nessa crise. Diante dessa crise que se instalou no mundo, e na nossa nação, e na nossa casa, porque ela atingiu a todas.
Tem muitos que se isolou. Tem muitos que perderam a visão. E Deus está mandando eu trazer essa palavra. Renova a tua missão, a tua visão, porque a tua missão ainda está de pé. Deus está ministrando o nosso coração nesta manhã. Para dizer para você que está aqui, para dizer para você que está em casa. Deus não te chamou para viver na caverna. Sai da caverna! Quando nós temos a certeza que Deus nos chamou para uma missão, e temos a convicção que a direção de Deus é essa ou aquela, não tenha medo de nada, supere as barreiras, porque Ele é fiel para fazer com que essa missão chegue ao final, e dar livramento, e liberar a bênção, e trazer a provisão. Às vezes, nós temos mais medo do que fé. E se nós agirmos com medo, vamos paralisar no deserto. Mas se agirmos com fé, vamos avançar sempre no Senhor. Você conhece o seu chamado? Eu sei que quando Deus te converteu, Ele te deu dons, talentos, e Ele te chamou com uma missão. Você conhece a sua missão? Será que você perdeu a visão dela diante do caos que você está vivendo? Isso é muito sério. E nós temos que refletir nesta manhã a respeito disso. Moisés, ele cumpriu a sua missão. A missão de Moisés era libertar o povo do Egito e levar para Canaã. Houve muitos obstáculos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que o deserto é a faculdade do Espírito Santo. Foi ali que o povo viu e aprendeu com o próprio Deus através da vida de Moisés. Vendo, gente, milagres sobre milagres dentro daquele deserto. Porque no deserto nós não estamos só. No deserto nós somos a maioria porque vamos estar com o Senhor. Você não está só no deserto. Então, essa foi a missão de Moisés. De tirar o povo do Egito e levar até Canaã. Agora, a gente observa aqui, nesse contexto aqui, do versículo 1 e 2, que ele diz o seguinte: Moisés é morto, não é? Agora, aí ele chama Josué e dá uma missão para Josué. E aí ele diz, Moisés é morto. E ele diz, Moisés, meu servo, é morto, versículo 2. Dispõe-te agora e passa este Jordão. Então, Deus está dizendo para Josué o seguinte: ei, a minha missão continua. Se alguns morreram no deserto, a minha missão não acaba. Então, meu servo cumpriu a sua missão. Agora é você que vai dar continuidade. Por quê? Porque, gente, nós temos que entender, se estamos vivos, a missão não acabou aqui na terra. A missão não acabou. Mas o que me chama mais a atenção nesse versículo, ele diz, dispõe-te agora. Isso não é para ontem não, não é para amanhã não, foi para ontem. O que Deus está dizendo, já que ontem passou, é que é para agora. É para agora, povo de Deus. A missão de Deus é para agora. Nós estamos passando por um teste, para ver se somos aprovados diante de tantas coisas que vai vir por aí. Sabe, diante dessa pandemia que estamos vivendo, quantos perderam a sua visão? Quantos estão vivendo em casa sob medo e algum tipo de síndrome, porque perderam a visão? Eu vou confessar uma coisa para vocês, desde quando começou essa pandemia, eu tenho ouvido a Deus, eu não parei. Sempre que eu recebo o convite, eu tenho feito trabalho tanto missionário, de evangelização, com os cuidados que eu tenho que tomar, de higienização, de álcool, de máscara e tudo mais. Mas se eu tenho uma convicção que foi Deus que mandou, eu nunca parei de ir para as ruas fazer a obra do Senhor, pela direção do Senhor. Eu não sou irresponsável, eu não fiz porque eu quis, eu fiz porque eu conhecia a minha missão, e eu tinha direção de Deus para fazer. Mas muitas vezes, mesmo tendo essa direção, o medo impede que a gente faça, e a gente deixa de usufruir o que Deus tem para a gente, e ter a experiência que Deus quer dar a cada um de nós. E tem sido assim a obra do Senhor. Eu louvo a Deus pelo ministério infantil dessa igreja, que houve um despertamento sobre esta visão, e nós viemos fazendo já 2 lives. A de ontem foi um sucesso. Não é? Nós fizemos um drive-thru aí na rua. Todas as pessoas que passavam, crianças, eram paradas, dava convite, dava uma sacolinha e convidava para a live. E foi uma bênção a live ontem. Significa que eles entenderam que a missão continua. Eles têm que
eles têm a responsabilidade de tomar o cuidado, de fazer tudo o que tem que se fazer para proteção. Eu não estou sendo irresponsável para dizer que você não deve se proteger diante de um vírus invisível. Ei, o vírus é invisível a olho nu para nós, mas não é para o nosso Deus. E se Ele quiser livrar, Ele vai livrar. Eu preciso conhecer a minha missão. E interessante uma coisa, que Moisés ele cumpre, mas Deus diz aqui, para Josué agora: Josué, dispõe-te agora, passa este Jordão. Agora, outra coisa que me chama a atenção: tu e todo este povo, significa para o líder e para todos os liderados. Você pode ser um líder, mas você é liderado também. Significa que ninguém está de fora. Todos que fazem parte do reino de Deus, todos aqueles que diz ser cristão, que se diz ser do Senhor, você está incumbido nessa responsabilidade do chamado do Senhor. O que é que você está fazendo? Deus quer reativar não apenas a tua fé, mas a tua visão. E eu queria dizer outra coisa aqui. Moisés realmente era um grande líder, um libertador, um intercessor. E a gente observa que se alojou ali uma grande crise, e essa crise era real, como os dias de hoje que nós estamos vivendo. Muitos morreram ali no deserto, como a gente conhece bem a história. Outros desistiram com medo, vivendo uma síndrome de insegurança, e não queria mais ouvir a Deus. Chegou a hora, gente, e esse é o nosso grande desafio. Moisés agora, depois que é morto, Josué assume a liderança, porque ele entendeu que a missão dele era dar continuidade à obra do Senhor. Não é a crise que vai impedir ou dizer que a obra do Senhor acabou. Não é a crise. Assim como Deus te chamou e te deu a missão, é Ele que tem que dizer se acabou ou não acabou. E enquanto você estiver aqui na terra, sabe, ela não acabou. Ela só vai acabar quando você chegar na glória. A gente observa outra coisa aqui. Foi instalada uma crise, não é? Por quê? Porque a missão de Josué agora era conduzir o povo à promessa que Deus tinha feito. Só, gente, que tinha um grande obstáculo e uma crise surgiu. Primeira crise. O grande líder, o grande intercessor, aquele que tinha uma grande intimidade com Deus, aquele que teve experiência com Deus e mostrou ao povo o poder de Deus, agora ele é morto e a crise se instala. E as pessoas começam a temer, a tremer. Será que é Josué mesmo? Mas Deus pega Josué e dá uma missão. Josué, está aí o Jordão, é você que vai atravessar ele. Josué, é você que vai levar o povo a entrar na terra prometida. Só que quando vocês entrarem, Josué, lá não é deserto, mas lá vai ter gigante. Seja perseverante, porque eu vou dar vitória sobre todos os gigantes que se levantar sobre a sua vida. Isso tanto serve para a vida ministerial, chamado, como também para a nossa vida cotidiana, diante dos gigantes que se levantam contra nossas vidas. Mas quando estamos no Senhor e temos a certeza que estamos no centro da vontade dEle, pode lhe levantar gigante que for, ele só vai se levantar para cair, porque eu sei quem é o Deus que eu sirvo. E o nome dEle é Jesus. Ele venceu todos os gigantes. Ele venceu a morte, ele venceu o inimigo, e aquele que estão nele é mais que vitorioso. Interessante, outra coisa que me chama a atenção, o Jordão estava diante dele. Mas deixa eu dizer, chegou a hora, gente, hoje há um grande desafio através dessa palavra. Se você está ouvindo, agora está sendo liberado sobre você uma responsabilidade de buscar mais a Deus, de ouvir a Deus e conhecer a direção que Ele tem e a missão que Ele tem para você que cumpra ela. Porque se você não fizer isso, só quem vai perder é você, porque a obra continua. A obra continua. E aí, olha que diz Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Gente, você ama a Deus? Se você ama a Deus, onde você está, diga amém. Você ama a Deus? Não sei o que você está vivendo, mas creia que isso vai cooperar. Não queira entender, mas vai cooperar para o teu bem. Por que vai cooperar para o meu bem? Aí ele diz,
Saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora preste atenção nessa segunda parte. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você está vivendo o propósito de Deus? Você está vivendo o propósito de Deus? Sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida? Cumprir a tua missão, do teu chamado. Ei, ninguém consegue, gente, ser renovado e viver coisas novas de Deus se não cumprir a missão. Quando a gente cumpre essa missão, Deus vai nos dar experiência sobrenatural. E interessante que dentro desse contexto, tem pessoas que as situações vieram, elas quiseram entender, tiraram os olhos do Senhor e da missão e olharam para a crise. Olharam para os desafios. Tira hoje os olhos do desafio. Olha para o teu Deus, porque a missão ainda está de pé. Você está na terra, está vivo. Deus quer fazer uma grande obra em você e através de você. Interessante que nós não podemos, gente, de jeito nenhum continuar isolados. Quando eu digo isolados, é isolados sem a visão da missão que Deus nos chamou. Por quê? Porque você pode perder a sua fé. Sabia? O medo, o isolamento nos leva a perder o ânimo. E quando a gente perde o ânimo, a nossa fé desfalece. E aí entra o quê? Angústia, ansiedade e tantas outras coisas que atingem a nossa alma. Observe aqui outra coisa. Em Josué, capítulo 3, versículo 15 ao 17, diz o seguinte. E preste atenção, eu vou mostrar uma coisa para vocês nesse versículo. Preste atenção. Josué tinha um desafio a atravessar o Jordão estava cheio e eu queria mostrar só isso aqui para vocês. Estava transbordando, preste atenção. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribeiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade, de Adã, que fica ao lado de Sartã. As que desciam ao mar da Araba, que é o mar salgado, foram de todos cortados. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Gente, você viu que quando Josué entendeu a missão e deu continuidade pela fé, olhando para o Senhor, firme sem perder a visão. O Deus que foi com Moisés, que abriu o mar vermelho, que fez água sair de uma rocha, que fez cordonizes, pão cair do céu, que se fez presente de forma manifesta através de uma coluna de fogo, através de uma nuvem. Esse mesmo Deus não mudou, foi com Josué, do mesmo jeito que o mar se abriu, o Jordão que estava transbordando se abriu, eles passaram de pé enxuto, para que todos saibam que o Senhor foi ontem, é hoje e será sempre na tua vida, na minha vida e na nossa vida. Não temas aos desafios, não temas a qualquer coisa que venha tentar te impedir. Tema ao seu Deus que tem todo o poder e pode todas as coisas. E é isso que acontece conosco, quando nós perdemos a visão. Interessante, que me chama a atenção aqui, é que havia realmente um desafio. O desafio de Josué era atravessar o Jordão, não é? E o Jordão estava transbordando. Agora, gente, o pior, olha que crise. Eles não tinham ponte, eles não tinham barco, eles não tinham, gente, nada que pudesse. Outra coisa, o Jordão, o rio era muito grande naquela época, ninguém conseguia passar nada, não. Como é que a gente vai cumprir essa missão diante desse obstáculo? Não tem como continuar essa missão diante da crise que a gente está vivendo nacional, porque há uma pandemia, o vírus é real, ele está aí. Ei, como é que a gente vai fazer a missão? Primeiro, não perca a visão. Segundo,
coloca o pé no Jordão, porque ele vai se abrir. O que o povo precisava, o que Josué precisava, não era olhar se tinha ou não tinha recursos. Deus não depende dos seus recursos para cumprir a missão na tua vida. Ele depende da tua fé para continuar firme na presença dEle. Sabe o que aconteceu? Ele só precisava de uma coisa: colocar o pé no Jordão. Porque isso eles podiam fazer. Ei, você pode botar o pé no Jordão. Agora o que você não pode, Deus vai fazer. Ele vai abrir o Jordão. Ele vai abrir o mar. Ele vai te levar a vitória sobre vitória. Porque Ele não mudou. E eles fizeram exatamente isso, não é? Sem ponte, sem barco, não é? Apenas com as pernas. Eles só precisavam apenas colocar o pé no rio, porque isso era fé. Foi o que Deus mandou. Deus disse isso lá em Moisés, o povo murmurando. Aí Moisés, Senhor, o povo, atrás vem Faraó, o mar na minha frente. Moisés, diz o povo que marche, porque se eles fizerem isso, eles podem. O que eles não podem, eu vou fazer. Eu vou abrir o mar vermelho, eu abrir o Jordão, eu vou abrir o rio que está impedindo a tua missão. Olha só, gente. A gente precisa saber de uma coisa. Os obstáculos sempre vão existir, as crises sempre vão existir. Mas a gente precisa entender uma coisa: Deus continua no trono. Ele não perdeu o seu poder. Os milagres não cessaram. Coloca o teu pé no Jordão e deixa que o resto teu Deus faz. Aleluia. O que foi que te levou para a caverna? Deus está dizendo para você: saia da caverna, porque é você que tem que sair. Você usou todos os seus recursos, ele já acabou, mas o meu não acaba, diz o Senhor. Nós precisamos assumir, gente, o nosso papel de cristão e cumprir a missão pelo qual Deus nos converteu e nos chamou. Olha, eu imagino essa igreja diante dessa crise, se não fosse a multimídia. Essa igreja estava fechada literalmente, mas ela não fechou as suas portas. Ela não fechou as suas portas. Muitas igrejas hoje estão fechadas, muitos pastores entregaram seus templos, porque diante de meses e meses fechados, eles não conseguiram mais pagar o aluguel. Mas essa igreja tem uma missão, uma visão, e ela não perdeu o foco. E ela está querendo investir mais, e muito mais na multimídia. Porque sabemos que podemos alcançar o mundo dentro desse templo. A multimídia foi quem mais trabalhou nessa pandemia toda. E nós louvamos a Deus pela missão e a visão que esses homens e essas mulheres têm. Tire os olhos da crise. Foque somente no seu propósito, a missão que Deus te chamou. Dispõe-te agora, porque você está vivo e essa missão não acabou, só se você quiser. Porque aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Mas aquilo que você não pode, deixa que Deus faz. Não queira entender, só avance. Quando Deus chama, gente, Ele capacita. Aquele que capacita dá os recursos. E aquele que dá os recursos faz a obra se cumprir. Muitos morreram. Muitos pararam. Mas a obra nunca parou, ela continua. E é você que vai parar? Vai perder o privilégio, a oportunidade de ser usado de forma sobrenatural pelo seu Deus. E passar a vivenciar milagres e experiências sobrenatural. Não faça isso. É o maior privilégio. Nem os anjos tiveram o privilégio de fazer a obra que Deus nos chamou para fazer. Deus, Ele abre portas. Ele faz milagre. Deus verdadeiramente nos chamou para uma grande obra. Se você não quiser fazer, Ele vai levantar outro. Se o outro não quiser, gente, a Bíblia diz que quando Deus quer fazer, até as pedras vão clamar. Ei, muitos estão morrendo lá fora. Não é morrendo da pandemia não, é morrendo morte espiritual indo para o inferno. O que é que você está fazendo? O que você recebeu, você está repassando. Existe um mar morto lá em Jerusalém, do lado de lá do Oriente. Ele é morto porque ele recebe outros rios de vida, que tem vida, mas ele não repassa. Devido à quantidade de sal que ele tem, ele não
não dá fruto, ele não vai para frente. Gente, sabe por que esse mar é morto? Porque ele não repassa os rios vivos que entram dentro dele. Sabe quando é que a gente morre espiritualmente, perde a visão? Quando a gente não repassa o que recebeu de Deus. O que é que você recebeu de Deus? Você está repassando, você pode se tornar um mar morto. Hoje é o dia da vida, então viva a sua missão. Somos nós, verdadeiramente, que temos que colocar os pés no Jordão. Josué, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim, ó. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Observe aqui nesse texto, deixa ele aí mesmo na tela, a gente observa uma coisa aqui, Deus dá aqui, gente, um campo geográfico, porque cada um tem um chamado, e tem uma área que Deus lhe capacitou, e tem uma geografia para onde Deus está lhe enviando. Deus dá geografia aqui, não é? De ponta a ponta, para dizer para Moisés, é essa geografia, é de ponta a ponta, é onde eu vou te levar para conquistar. Apenas cumpra a sua missão. Só isso, se disponha. Não olhe os obstáculos, tira os olhos do gigante, olha para mim. Continua firme, não perca o ânimo, porque sou eu que vou fazer. E o que a gente observa nesse texto? Que havia o desafio e agora eles tinham que cumprir, não é? Então, a gente precisa o quê? Se dispor, somente isso. Antes da promessa, gente, preste atenção, antes da promessa, existem desertos, existe Jordão para atravessar, sabia? Tem pessoas que não querem, não, só quer a promessa. Então ele não quer o Deus da promessa. Porque os desafios que nos amadurece, que nos capacita, para que o poder de Deus se manifeste em cada um de nós. Antes da promessa, tem os desafios, os desertos e o Jordão para atravessar. Você precisa apenas estar disponível. Diga só assim, eis-me aqui, Senhor. De novo, diga, eis-me aqui, Senhor. Esteja disponível, aonde você estiver em casa aqui, todos que estiverem um dia ouvir esta ministração, se disponha. Porque o que Deus está precisando é de obreiro disponível. Tem poucos. A seara é grande e já está pronto para a ceifa. Mas não tem trabalhador disponível. Não existe o ministério de lustra-banco. Tem pessoas que só vêm para a igreja limpar banco, gente. Senta, limpa o banco e vai embora. Não existe esse ministério. A gente precisa querer, a gente precisa desejar, não é? Mas isso não é suficiente. Tá bom? Não adianta querer e desejar e não fazer e não ir. Então, não existe colheita sem semeadura. O que é que você quer colher se você não plantou? Ei, plante a submissão e a obediência da palavra, porque você vai colher todas as promessas que o Deus deixou na palavra para você. Não existe uma igreja viva, gente, sem amar e fazer missões, sem amar os perdidos e levar o evangelho para eles. Saiba de uma coisa, a nossa missão, essa missão é de todos. Não sei qual o chamado ministerial, mas a missão de anunciar o evangelho é para todo mundo. Então anuncie, porque essa é a sua missão. Você não tem uma missão de converter ninguém. Fique feliz só em anunciar o evangelho para os perdidos, porque quem converte é o Espírito de Deus, porque essa obra é dele. Fique satisfeito em cumprir a sua missão. Porque Deus vai cumprir tudo que prometeu na tua vida, na tua casa, na tua família. Eu não sei o que você está vivenciando, mas se você entender, eu creio, vai tomar uma posição e a disponibilidade. Hoje ainda o milagre vai entrar na tua vida, na tua casa. Coisas novas vão acontecer a partir de hoje. Ei, tira os olhos da pandemia, da crise. Tira os olhos e olha para Deus. O autor e consumidor da fé. A gente observa outra coisa aqui. Deus nos chamou exatamente para isso, não é? E a ordem de Deus é: ide e pregai o evangelho.
A gente leu aqui no versículo 4. A gente precisa discernir a visão de Deus para nossas vidas. Você tem discernido isso? Procure começar hoje, não é? Porque quando você discerne a visão de Deus para a tua vida, aí você vai dizer, para quem é isso? A Bíblia diz aqui no texto que a gente leu que é para todo o povo. Todo o povo, não é? Aonde? Em toda a terra, aonde você está e Deus conduzir. Quando? Agora. Gente, não é para amanhã não, é para agora. Tem alguns que nem perceberam que era para ontem e ainda está parado. Deus, Ele dá a visão geográfica, Deus dá a missão, não é? Mas precisamos entender o nosso chamado e o propósito pelo qual Deus nos chamou. Cumpra a sua missão. Para Moisés, gente, a missão de Moisés, olha a missão, tem muitos homens da Bíblia, mas qual era a missão de Moisés? Libertar o povo. Qual era a missão de Josué? Entrar na terra prometida. Qual era a missão de Salomão? Construir o templo, investir e construir o templo. Qual é a missão de João Batista? Preparar o caminho para o Messias. Qual é a missão de Paulo? Era levar o evangelho em todas as nações. Cada um cumpriu a sua missão, você está cumprindo a sua. Cuidado, essa geração pode passar e você perder a oportunidade de vivenciar e de ver milagres sobre milagres na tua vida. As maiores experiências que eu tive com Deus foi na obra missionária. Foi evangelizando. Foi aí que eu fui renovado, foi aí que eu vi o poder de Deus. Enquanto eu fazia a obra do Senhor, Ele estava trabalhando na vida dos meus filhos. Hoje meus filhos têm chamado, cada um está envolvido com missões. Todo mundo sabe. Heloísa hoje está na missão Avalanche ali em Vitória. Felipe está voltando para a Indonésia esses meses. Eu queria dizer uma coisa para você, essa é a missão que Deus tem para ele. Não quer dizer que a missão que Deus tem para ele é para você, porque é a missão individual e é Deus que dá para cada um de nós. E você? Qual é o seu chamado? Qual é a sua missão? Reflita, você tem. Ei, você diga, eu não sei não qual é. Fale com Deus. Fale com Deus. Olha o versículo 5, diz assim o versículo 5. Eu vou correr aqui por causa do tempo, né? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então, o que é que Deus está dizendo aqui? Que situações nenhuma que se levantar vai poder resistir sobre você. Vai cair por terra. Ele diz assim, como eu fui com Moisés, assim como eu fui com Josué, eu também sou com vocês. Ei, Ele é o mesmo. Às vezes a gente muda, mas Deus não pode mudar. Ele é o mesmo. A gente precisa entender uma coisa, diante desses versículos que a gente está lendo, todos esses versículos que a gente está lendo aqui. Nós não podemos desanimar, porque Deus está conosco. Ele disse, eu estou contigo. Não desanime, você não está só. Gente, eu já falei aqui sobre o desânimo. Deus é contra o desânimo. Olha, você sabia que na Bíblia, em toda a Bíblia, Deus sempre está trazendo esse despertamento. Na Bíblia tem 300 e... Quantos dias tem um ano? 365. Tem 366 vezes na Bíblia, Deus dizendo assim, tende bom ânimo, não desanime. 360, para cada dia do ano Deus está dizendo para você, não desanime, não perca o ânimo. E ainda tem um de reserva, porque se duas vezes Deus precisar dizer para você, Ele vai dizer, não desanime, não desanime. Então, isso é bíblico, gente. Olha, eu vou dizer outra coisa aqui. Eu pulei um versículo aqui, eu queria que eles colocassem Atos 20, 24, que diz o seguinte, porém, em nada considero a vida preciosa para mim. Isso aqui é Paulo falando. Para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha só, ainda nesse versículo aí. Ele diz assim, não considero, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo. O que é que você está considerando precioso para você mesmo? Se você tem uma vida, foi Deus que te deu. Mais interessado que essa vida seja plena, é o teu Deus que deu a vida. Então, mais precioso para você do que a vida é cumprir o chamado e a missão que Deus te deu, porque o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui na palavra, não é? Para que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo. Em quê? Em testemunhar do Evangelho, em falar do Evangelho, em viver o Evangelho. A gente observa aqui
que em Mateus 14, 27, 14, 27 diz o seguinte: mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Olha, eu só peguei um versículo diante de 366 vezes que Deus fala. Quando ele disse isso aqui, disse para Pedro e os discípulos que estavam atravessando o mar, e diante de uma grande tempestade, onde o barco tinha perdido o rumo, não é? Estava à deriva, as águas, as ondas já estavam enchendo o barco. Jesus aparece diante das águas e diz isso aqui para Pedro: olha, imediatamente ele disse: tem de bom ânimo. A primeira coisa que Jesus disse: não perca o ânimo diante das crises, tempestades gigantes que se levantam contra você. A segunda coisa, tem de bom ânimo. Depois, sou eu estou presente, você não está vendo. Terceiro, não temas a nada, temas só a mim, porque sou eu que tenho todo o poder. Continuo na cabine do comando do universo. Nada acontece sem a minha permissão. Tudo está no meu controle. Nós não podemos perder o ânimo, não é? Nós não podemos perder o ânimo. Por quê? Porque Deus está conosco, gente. Ei, você não está só nessa jornada. Você estava se sentindo só, isolado, dentro da sua casa. Jesus está contigo! Olha só, Josué, ainda no capítulo 1, versículo 6, diz assim, ó: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. O que é que Deus está dizendo aqui? Seja forte e corajoso. Duas coisas que o crente não pode perder: coragem, não é? Corajoso, e o quê? Forte. Ei, para ser forte não depende da tua força física, mas da força do Senhor, porque a alegria do Senhor é a tua força. Nele você se fortalece. Você quer se fortalecer sem cumprir a missão? Coloca o pé no Jordão, que ele não apenas vai te fortalecer. Isso requer coragem, tá bom? Requer coragem. Ele não apenas vai te fortalecer, ele vai aumentar a tua fé. Porque a coragem é uma ação, é uma atitude de fé. Então a gente observa aqui que sem coragem nós perdemos o quê? A visão. Sem coragem nós perdemos a força. Tá certo? É isso mesmo, gente. Vigie diante do caos, diante da crise. Vigie. Não perca o foco. Olha para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro, a tua provisão. Coragem. Sabia que a coragem é a filha da fé? É verdade. Por quê? Porque quando a gente tem coragem, a gente vai enfrentar todos os obstáculos, não é? Porque nós cremos na promessa. Porque essa promessa não foi o homem que fez, foi um Deus que é fiel para cumpri-la. Olha aqui o versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Gente, mais uma vez, por que Deus está repetindo ser forte e corajoso, gente? A gente já leu aqui no versículo 6, agora no versículo 7, não é? Mais uma vez Deus está repetindo, para inculcar na tua cabeça que coragem é indispensável na vida de um cristão. Porque quando você tem coragem, você tem fé. E quando você tem fé, Deus te renova as tuas forças. Nossa parte é ser forte, corajoso e obediente. Por quê? Porque a gente leu aqui muito claro no versículo 7, que ele diz, ó, até para isso precisa ser forte e corajoso. Não somente ser forte e muito corajoso. Para quê? Para ter o cuidado de fazer segundo toda a lei. Para ter o cuidado de conhecer e obedecer a minha palavra. Porque muitos não estão mais lendo, muitos esqueceram dela e estão em desobediência. Não é? E aí ele diz, ó, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Sabe o que é que ele está dizendo aqui? Ande em santidade hoje, amanhã e sempre. Seja santo porque eu sou santo. Essa parte é minha, é sua. Queremos viver os milagres, mas não queremos nos posicionar. Não queremos estar disponível. Então, aí ele diz, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andar. A gente quer ser bem-sucedido? Deus está dizendo que você vai ser bem-sucedido por onde você andar, se você cumprir a sua parte e cumprir a sua missão. Agora, olha o versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medite nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Versículo 8. Mais uma vez ele está dizendo
quase a mesma coisa. Não é? Ele fala aqui, ó, nós devemos o quê? Não é só conhecer, ler, ouvir, é falar. Falar é pregar, é anunciar o evangelho, é falar das boas novas, é levar a palavra para os perdidos. Falar é falar a palavra de Deus. Não é? Ele diz, ó, falar deste livro da lei, meditar, não é? Meditar, gente, é uma ação de praticar, porque quando você medita, você medita, entende e já coloca em prática. Isso é uma ação, não é? E aí ele diz fazer tudo quanto nele está escrito. Aí ele diz, então você vai prosperar. Às vezes a gente só quer prosperar, não é? Só quer que Deus cumpra a sua parte, de cumprir as promessas, de realizar as promessas. Mas a gente não quer cumprir a nossa missão. Cumpra a sua missão. Aí ele termina dizendo, e serás bem sucedido. Então nós precisamos falar, meditar, obedecer e anunciar o evangelho. Aí sim, você será bem sucedido. Agora o versículo 9 para terminar. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Mais uma vez, gente. Por que será que Deus está inculcando na cabeça da gente ser forte e corajoso? É porque tem muitas pessoas que estão isoladas com medo. Ser forte e corajoso. Não temas a nada. Não temas. Nem te espantes com as crises, com os problemas, com os obstáculos e com os gigantes. Não tema. Porque o Senhor teu Deus é contigo. Ele está dizendo que Ele é com você. Não tema nada. Ele somente. Não temas, eu sou contigo. Aonde, Senhor? Eu sou contigo por onde quer que andares. Aonde você estiver. Aonde você for. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Precisa mais do que isso? Tem coisa melhor do que saber que Deus está presente na nossa vida, andando conosco. E se Ele está conosco, se a presença dEle é conosco, vai haver uma manifestação de poder sobrenatural, milagres, o Jordão vai se abrir. Você vai chegar em Canaã. Canaã tem gigante, mas eles vão cair. A cidade é forte, Jericó vai cair. Viva uma vida de adoração, porque as muralhas vão cair, porque é Deus que vai fazer. Adore a Deus com a sua vida, com os seus atos. Adore a Deus com o seu caminhar, com o seu pensar, com o seu falar. Adore a Deus com o seu comportamento. Adore a Deus, porque quando vivemos essa adoração, Deus derruba tudo que é muralha para nos dar a vitória. Então, gente, encerrando aqui, viva uma vida santa. Deus é com cada um de nós, não é? Seja santo, Ele é santo. Chegou a hora de atravessar o Jordão. Hoje é o dia de pisarmos na água depois dessa palavra. O Jordão vai se abrir, o milagre vai acontecer e vocês vão desfrutar os milagres de Deus. Aleluia! Agora você precisa ter uma coisa: coragem, não é? Fé, ânimo, obediência, visão do chamado e a ação diante de tudo isso. Essa parte é sua. O que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Mas o que você não pode, descansa o teu coração. É Deus que vai fazer. É Deus que vai fazer. Eu queria encerrar orando. Podemos ficar de pé? Coloca a tua vida agora diante do altar do Senhor. Deus, toma cada um. Toma cada um aqui presente. Toma cada um aqui presente. Deus, que essa palavra não fique apenas no entendimento, que ela desça para o coração, para a alma, e que ela viva a ação de tudo que foi ministrado nesta manhã. Que a unção do teu Espírito seja liberada, seja plena e completa, e de forma contínua, cada um possa vivenciar os teus milagres. Senhor, ao sairmos daqui, podemos ter a certeza e a convicção que não estamos só. Se estávamos em casa isolado, agora temos a certeza que a casa de cada um está cheia da presença, da unção e do poder do Senhor.
Fica conosco e nos dá a tua direção, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.